Nos últimos 100 anos, houve uma explosão de doenças degenerativas crônicas, como por exemplo a diabetes. Será que esse aumento do número de diabéticos, a causa está na genética? Não, porque o genoma humano não sofreu modificações detectáveis nos últimos 20 mil anos. Então, onde está a causa desse aumento de diabéticos? A causa está na epigenética, que está acima da genética. É o seu estilo de vida que vai determinar se vai ter esse tipo de problema ou não. Quando o nosso pâncreas, por alguma razão, ela não produz a insulina em níveis adequados, então isso pode ser a diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Mas também você pode estar com o seu pâncreas funcionando perfeitamente e estar com o nível de glicemia lá em cima, ou seja, com diabetes, mas com o seu pâncreas funcionando muito bem. Como pode ser isso? Isso pode estar em outro lugar, ou seja, nas células do seu organismo. A célula do seu organismo está com resistência à insulina, ou seja, resistência insulínica. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, resistência insulínica é o tema desse vídeo. A diabetes é uma condição crônica que afeta o corpo de como processar o açúcar no nosso sangue, ou seja, a glicose. O pâncreas ele é responsável pela liberação de algumas enzimas, que também é importante no aparelho digestório, mas ela produz dois hormônios muito importantes, a insulina para o controle da glicose e também o glucagon, que é o que vai fazer com que você queime as gorduras que estão acumuladas no seu corpo. Quando o nosso organismo está funcionando muito bem, seu pâncreas está funcionando muito bem, o pâncreas é responsável pela liberação da insulina e que, ao contrário de algumas pessoas que pensam que a insulina gera energia através da glicose, não é. A insulina ele funciona como um porteiro para que a glicose possa entrar dentro das células e dentro das células as mitocôndrias vão gerar, a partir da glicose, o ATP, ou seja, a moeda energética, ou seja, a nossa energia. E o que é a diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1 é quando as células beta responsáveis pela produção da insulina, elas estão destruídas. E com isso, sem a insulina, não permite a entrada da glicose para dentro das células e você vai ter um aumento de açúcar no seu sangue. Essa destruição das células beta pode ocorrer por alguns fatores. A primeira pode ser pela sua genética, ou seja, polimorfismo que destruiu as células produtoras de insulina no seu organismo. A segunda pode ser por infecção de uma bactéria. Essa bactéria é conhecida também como MAP, que está presente no corpo da vaca e por contaminação cruzada. Ela pode parar no leite e ela é muito resistente ao processo de pasteurização e pode acabar entrando no nosso organismo. Vai provocar uma infecção, ativando o nosso sistema imune e, como consequência, pode surgir a doença autoimune por atacar as células beta do pâncreas, inibindo também a produção da insulina. E a diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2, o seu pâncreas ela pode estar produzindo insulina, mas que não está conseguindo ativar os receptores de insulina, não permitindo a entrada da glicose para suas células. É porque está havendo uma resistência à insulina. E por isso, ela pode produzir insulina em grande quantidade, na tentativa de reduzir a glicose e pode entrar em fadiga até que ela também deixe de produzir a insulina. E o que é essa resistência à insulina? É quando nós temos a insulina, mas ela não está conseguindo abrir os receptores para que a glicose possa penetrar. Quando nós fazemos o exame de glicose nos laboratórios, as referências de 70 a 99 é considerado uma pessoa saudável, de 100 a 125 pré-diabético, acima de 126 já é considerado um diabético. Mas você com certeza vai concordar que entre 99 saudável para 100 pré-diabético, essa linha é muito tênue. Se você estiver com um pouquinho mais de jejum, pode ser que ao invés de 100 você apresente 99. Então o ideal
é que essa taxa de glicose ela esteja não em 99, mas sim de 70 a 83. Agora, mesmo que a sua glicose esteja em nível saudável, se a sua insulina estiver elevada, também é considerado o diabetes. Embora a referência diga que os níveis de insulina devem estar entre 3 a 25, o ideal é que a sua insulina esteja abaixo de 5. E outro fator muito importante também para analisar como está as suas últimas semanas, os últimos meses, a sua glicose. O ideal é você medir também a hemoglobina glicada. O que significa isso? Hemoglobina glicada é quando as suas hemoglobinas elas estão glicadas ou carregadas de glicose. Quando elas estão muito carregadas de glicose, ela perde a sua função de transportar o oxigênio. E elas vão ficar por pelo menos 120 dias circulando pelo seu corpo sem conseguir transportar oxigênio. Ou você vai ter deficiência de oxigênio. E essa deficiência, essa glicação, ela pode levar a sérias consequências, como por exemplo, catarata, que é a glicação do cristalino. Assim como quando você tem uma ferida na ponta do pé, por exemplo, não cicatriza. Por quê? Porque o sangue que deveria levar oxigênio para haver a cicatrização não está conseguindo levar oxigênio. E pode gangrenar, você pode perder o dedo, o pé, a perna. Essa hemoglobina glicada, ela acaba com os teus rins e vai levar à demência, ao Alzheimer também. Portanto, para você analisar como está o funcionamento do seu pâncreas, como está a sua resistência insulínica, um outro exame que você deve fazer chama-se índice Roma. O que é índice Roma? Bom, no nosso corpo está circulando em média 5 litros de sangue, entre 3,5 a 7 litros, dependendo do seu tamanho. E a quantidade de açúcar que está circulando dentro do nosso corpo é uma colher de chá, mais ou menos. Então, um pouco de açúcar a mais que você consome, você obriga o seu corpo a liberar insulina, provocando mais resistência. E sempre que você libera insulina, você não libera, por exemplo, o glucagon, que é o hormônio para que você possa queimar a gordura que está acumulada no seu corpo. Assim como também você tem a redução da liberação do hormônio do crescimento. E como já falamos, a insulina, o ideal é que ela esteja abaixo de 5. E essa estimativa Roma, ou índice Roma, o ideal é que ela esteja menos do que 1,97. E como se calcula esse índice Roma? É a sua insulina multiplicada pela glicemia dividido por 405. E que não deve dar mais do que 1,97. Vamos analisar esses 3 pacientes. Esse primeiro paciente que está com a glicemia de 99, ou seja, está no limiar para que ele possa de repente ser considerado um pré-diabético. Mas se analisarmos a insulina dele, está em 5, ou seja, em níveis ótimos. Portanto, o índice Roma dele é 1,2, abaixo de 1,97. Então essa pessoa é saudável. Esta segunda pessoa está com índice glicêmico de 78, muito bom, mas no entanto a insulina dele está 13, bem acima do 5. Então o índice Roma dele vai para 2,5, ou seja, esta pessoa, embora a glicemia esteja menor, tem muito mais problemas do que o primeiro. Enquanto que esse em vermelho está com a glicemia lá em cima, 120, e a insulina 23, e o índice Roma 6,8. Melhor começar a fazer o inventário. E quais são as causas que levam a ter essa resistência à insulina? O principal é a obesidade. Tanto é que existe um termo chamado diabesidade. Obesidade mais a diabetes. Diabesidade. Porque quem é obeso fatalmente terá diabetes. E quem tem diabetes fatalmente será obeso. O que leva também à resistência insulínica é a má qualidade do sono, excesso de carboidratos, estresse, desidratação. Medicamentos também influem na resistência insulínica, principalmente as estatinas, a desbiose do intestino, o desequilíbrio da sua microbiota e a disfunção mitocondrial, entre outros. E quando nós falamos em glicose, em açúcar no sangue, não é somente aquele açúcar de mesa doce que nós conhecemos.
Quando você consome massas, arroz, farinha, todos esses carboidratos, no final das contas, ela também se torna glicose. Se você perguntar para todos os carboidratos, quem você quer ser quando crescer, ele vai falar glicose, porque todos eles vão se tornar glicose. Então quando você consome um açúcar, uma farinha, um milho, ela está em forma de amido, maltose, mas na verdade ela é uma composição da glicose mais glicose. Quando você consome o leite, tem um açúcar do leite que é lactose. Lactose também é glicose mais galactose. E aquele açúcar de mesa que nós consumimos, ela é glicose mais a frutose. Ou seja, no final das contas, todos viram glicose. Se você precisa realmente de um adoçante, né, precisa adoçar a sua bebida, a sua comida, quais são aquelas mais aceitáveis? Talvez um açúcar mascavo, talvez um demerara, um pouco do mel, xarope de arroz, que tem baixo pico glicêmico, tem carga glicêmica, mas ela não tem pico glicêmico e é muito bom. A estévia, né, é ótima como um adoçante natural. Depois eu recomendaria os sorbitol, manitol, o xilitol. E os que não recomendo é a frutose, utilizado em larga escala nos produtos processados e ultraprocessados. E os inaceitáveis, os adoçantes artificiais como aspartame, sacarina, sucralose, etc, etc. A diabetes, como devemos prevenir? Primeiro, manter uma dieta saudável e equilibrada, praticar atividade física regularmente, manter o peso adequado, monitorar regularmente os níveis de glicose no seu sangue fazendo os exames e evitar o consumo excessivo de açúcar. Quando nós usamos a insulina para controlar a nossa diabetes, é como se nós estivéssemos jogando o lixo para debaixo do tapete. Por que acontece isso? Quando você utiliza a insulina e força a entrada da glicose para dentro das células, que não está querendo receber a glicose, o que você acha que é mais nobre no nosso corpo? O ambiente dentro da célula ou fora da célula? Lógico que é dentro de cada célula. Então, se esse ambiente mais nobre não está querendo receber mais glicose, está tendo essa resistência, por que você vai forçar a entrada de glicose para um ambiente mais nobre? Então você vai forçar um lixo para um ambiente mais nobre. Então, talvez seja preferível até que a glicose fique mais fora de cada célula. Não é? Então o que nós devemos fazer é tratar a causa do problema. Se as células não estão querendo receber a glicose, é porque as mitocôndrias que estão dentro de cada célula, responsáveis pela geração de energia do ATP utilizando a glicose, elas estão com problemas. Não está conseguindo transformar em energia, ou porque está desgastado, ou porque está com defeito, não é? Ou que está em fadiga. Então o que nós devemos fazer para evitar e tratar a diabetes? Primeiro, um detox insulínico. Segundo, fazer uma dieta cetogênica. E em terceiro, fazer uma ressuscitação mitocondrial. Quando nós falamos de detox insulínico, significa fazer uma alimentação restrita de carboidratos, ou bem reduzida de carboidratos. Porque cada vez que você consumir algum carboidrato, obrigatoriamente você vai liberar a insulina. Então vamos fazer uma restrição de açúcares. E segundo, uma dieta cetogênica. Isso vai permitir que o seu corpo utilize, né, os corpos cetônicos, que vêm das gorduras, como fonte de energia e não a glicose. Então você deve fazer uma alimentação baseada em 70% de gorduras boas, 20% de proteínas e apenas 10% de carboidratos, privilegiando alimentos, por exemplo, azeite, abacate, manteiga, ovos, peixes, carnes, frutas e vegetais. Isso vai permitir que você tenha apenas 10% de carboidratos. E aí você vai me perguntar, mas e daqui? Nós vamos ficar sem carboidrato, não vai faltar nutrientes? Você provavelmente já ouviu falar de aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais são essenciais, ácidos graxos são essenciais. Mas você já ouviu falar de carboidratos essenciais?
Lógico que não, porque não existe carboidrato essencial. Mas mesmo que você deixe de comer totalmente as massas e farináceos, você nunca vai estar zerado de carboidratos, porque quando você consome vegetais, sempre também terá, né, os carboidratos que vai virar glicose no final. E mesmo quando você consome proteínas, carnes em geral, o nosso corpo consegue transformar uma parte dessa proteína também em glicose, conhecida como gliconeogênese. Portanto, nós temos que fazer o detox insulínico, dieta cetogênica e a ressuscitação mitocondrial. Fazer com que as nossas células tenham capacidade novamente para receber a glicose e transformar em ATP, transformar em energia. Nós temos que reconstruir, ressuscitar cada mitocôndria que faz parte das células. E qual é o nutriente importante para ressuscitar as mitocôndrias? É uma coenzima que nós precisamos. Uma coenzima que nós produzimos, conhecida também como a coenzima Q10. Ela é fundamental no processo da geração de energia e principalmente para evitar a fadiga mitocondrial, eliminando os radicais livres que são gerados pela própria mitocôndria. Se você tiver falta dessa coenzima Q10, você vai ficar totalmente fadigado e perder a capacidade de gerar ATP. Alimentos que vão ajudar você a produzir mais coenzima Q10. Crucíferas, proteínas, carnes, peixes e ovos. Mas, se você já estiver com deficiência, ou se estiver com uma idade mais avançada, lembre-se, a coenzima Q10 que nosso corpo produz, aos 80 anos, é 50% apenas daquela coenzima Q10 que nós produzíamos quando tínhamos 20 anos de idade. E a coenzima Q10 é fundamental para todas as células do nosso corpo, mas principalmente o nosso coração, o cérebro. Envelhecimento cardíaco significa perda da coenzima Q10 e a habilidade de gerar ATP cardíaco. Se é o seu caso, que já está com uma deficiência ou que já está com uma idade mais avançada, que não consegue gerar coenzima Q10 em quantidade suficiente, recomendo que você passe a utilizar a suplementação de coenzima Q10. Como, por exemplo, esse suplemento Mega Q10, conhecida como ressuscitador mitocondrial. É apenas uma cápsula. Você vai encontrar 100 mg dessa coenzima Q10 e que ela tem como um veículo o TCM, os triglicérides de cadeia média, que além de facilitar a absorção, ela vai virar energia muito fácil dentro do seu corpo. Para diabetes, ressuscitação mitocondrial, dieta cetogênica, detox insulínico. Mais informações? Entra no nosso site, ali tem vários outros vídeos que vão orientar você a manter a sua qualidade de vida. Muita saúde para você!